Doutora Alessandra, as meninas comentam muito sobre você, assim, sobre o trabalho que você faz aqui dentro da federação, em questão de psicológico mesmo. Como que é que trata dessas meninas para que elas possam se sentir motivadas a continuar numa área que é tão difícil? Sim. Primeiro, eu estudo personalidade em atletas de alto rendimento. E meu mestrado foi em cima das características de personalidade dos árbitros, né, que são atletas de alto rendimento. E eu fiquei encantada. Eu tô olhando para você, né? Não tem problema não, pode olhar para mim. Você corta depois, eu começo? Pode, se você quiser começar de novo ou quiser continuar daí. Sim, bom, eu trabalho com personalidade, eu estudo personalidade em atletas de alto rendimento e os árbitros são atletas de alto rendimento. E foi uma surpresa quando eu descobri e um encanto como são as mulheres da arbitragem. Sou fã das mulheres da arbitragem, porque se não sendo preconceituosa, mas usando uma linguagem preconceituosa, elas são homens pra dedéu. Elas têm a personalidade mais firme e mais forte, mais obstinada do que a dos rapazes. E aí, por exemplo, traços de amabilidade, que nós, geralmente, as mulheres têm mais a capacidade de se colocar no lugar do outro, de sentir pelo outro, e os homens já são mais frios. A mulher da arbitragem é o contrário, ela é mais fria do que o homem tem uma amabilidade maior do que a delas. A questão também do neuroticismo, que a gente fala que é o equilíbrio emocional, geralmente as mulheres, de um modo geral, têm um pouco maior o equilíbrio emocional delas é um pouco menor do que os dos homens, na população em geral. As mulheres da arbitragem têm maior equilíbrio do que os homens. E isso é muito lindo porque as mulheres da arbitragem, elas desbravam, né? Elas não são somente atletas, que também passam por preconceitos e têm que ocupar seu espaço. Elas já ocupam um espaço num ambiente que é totalmente discriminado, né? O árbitro em si, ele estando certo, ele já está errado, né? A tendência é muito maior para ele errar do que para ele acertar. Então, é um local de desafio, de provar que eu dou conta, né? E aí tem uma série de pressupostos nessa condição. E as mulheres, então, elas têm que se afirmar mais do que os homens, né? Então, você pensa, já é difícil para o homem, a mulher que permanece é aquela mulher que dá conta e tem a personalidade mais talhada para o desafio, para o estresse, para dar conta dessas questões do que o próprio homem. Então, eu digo o psicólogo do esporte porque também é a mesma coisa. O psicólogo em si tem um perfil mais acolhedor, mais curador, gosta de ajudar. E o psicólogo do esporte tem um perfil mais competitivo, gosta também de desafios, tem muito a ver com o perfil do atleta. Então, assim, quando eu descobri esse perfil das moças, eu me encantei, porque realmente, se você pensar bem, elas têm que ter um perfil diferenciado, senão elas não dão conta. E aí é onde vai essa questão sua, né? Muitas entram nos cursos, né? A gente tem 2 cursos por ano aqui e uma média de 30 alunos por curso. Desses 30, vamos supor aí que 4 a 5 são mulheres. E a gente vê que no fim do curso, 2 a 3 permanecem e que vão atuar mesmo de 1 a 2. Por quê? Pois é, porque talvez elas não tenham este perfil preparado, né? Como eu gosto muito e acredito muito que nós temos 2 vertentes como pessoa, 2 fundamentos, a parte da personalidade e a parte da cognição, e elas que trazem o restante de todo o dinamismo, toda a dinâmica nossa de comportamento, né? Então a pessoa vem fazer o curso, primeiro imaginando que é uma coisa, e quando não tem prática, né? Quando chega aqui se depara com questões que ela não imaginava, que é muito mais séria, é muito mais difícil do que se pensa. E aí ela começa a perceber, ela vem às vezes para ganhar um dinheirinho no fim de semana a mais, ou às vezes, agora nós estamos com muitas
estudantes de educação física, né, que é uma forma de estar no esporte, mas aí quando se deparam com a real, com o contexto real, aí muitas pensam que realmente é difícil, que não é para elas, né? Agora, ao contrário, as que têm um perfil mais adequado se encontram e dão uma guinada na vida delas muitas vezes. Porque às vezes esse desafio e esse perfil contestador de se afirmar está ali um pouco escondido, e na hora que ela vem para esse ambiente e ela sente que ela dá conta, né, então isso aflora, e aí muitas vezes ela dá uma guinada na vida dela também. E essa necessidade até de se afirmar para a mulher em campo, ela é muito maior, né? Sim, eles gritam o tempo todo atrás dos homens, né, e coisas, ser ladrão, burro, não sei o quê. Agora, das mulheres, além de serem ladras e burras, vai cozinhar, vai lavar roupa, né? As questões de preconceito que existem em toda a área mesmo. E quando vem esses casos assim para vocês, de que realmente as meninas estão sentindo um certo preconceito, como que isso é trabalhado no meio delas? Sim, nós já tivemos grupos há mais anos de mulheres, né, em que a gente discutia tudo isso. Porque às vezes também no próprio meio tem um certo preconceito, às vezes sofrem também um pouco daquele bullying, uma certa... vou trocar, você tira isso, tá? Não vou falar nisso não, porque as coisas são muito cantadas aqui dentro, mas eu não vou falar isso. Sei bem como é. Sim, eles cantam elas muito. E na realidade eu tive que trabalhar a educação com eles, mas eu acho que não é legal pôr isso não. Você acha que pode pôr? Que elas são cantadas? Vocês não necessariamente falar que é por aqui dentro, né? Acho que até em campo mesmo. Sim. Ela sofre. Então existe essa questão também desse assédio moral, né? Desse assédio sexual, né? Em campo, em todos os lugares que elas passam, e elas têm que dar conta disso, né? Então elas têm que escutar e ainda atuar de uma forma isenta, tranquila, com bastante concentração. Então realmente elas têm que ser diferenciadas. Nós já trabalhamos em grupos menores, grupos maiores, mas hoje nós não estamos trabalhando mais. Primeiro, que o número de mulheres cresceu muito na federação. Segundo, o número de campeonatos cresceram muito. Então, todo mundo trabalha, estuda e tem muitos campeonatos hoje em dia. A gente cada vez com um menor tempo. Então, a gente não está encontrando ainda um espaço para ter um encontro pelo menos de 15 dias, para a gente discutir essas questões, né? Mas o ideal seria isso. Agora, eu atendo individualmente, né? Então, se sentiu ameaçada, se sentiu fragilizada, não é muito fácil se sentir fragilizada, mas algumas até sentem, não, a palavra fragilizada é pesada, se sentem mexidas, incomodadas, acho que a palavra melhor é essa. E aí sim eu trabalho com elas individualmente. Entendi. Deixa eu só trocar a bateria da câmera. Sim. Ela vai? Eu tô falando que você, dentro da linha que você quer? Dentro demais. Tá. É isso que a gente precisa. Vai ser assim. Então vamos rápido para não acabar. Não, mas se acabar a gente fica só com áudio. A gente precisa de qualquer mídia, sem ajuda. Sim. Agora eu vou entrar um pouquinho no caso da Ana Paula, em 2007. Me lembra do caso que foi? Ela sofreu quando ela errou naquele lance. Errou assim, né? Ela marcou de forma duvidosa o impedimento para o Botafogo. E aí, segundo os dirigentes, aquilo foi erradíssimo. E teve um dirigente que foi pro microfone e falou que o lugar de mulher não era lá, que por isso que elas não estavam no Copa do Mundo, porque a gente não merece, que não sei o que. E logo depois, ela deu uma sumida. E aí, pouco tempo depois, ela pousou pra Playboy e desistiu. Sim. Você acha que esse lado, assim, do preconceito
ele mexe muito a ponto das meninas desistirem por causa disso? Eu acho que a pessoa tem um limite, né? A Ana é uma pessoa extremamente contestadora, extremamente dona de si, e ela não tem medo, na realidade. Ela é uma pessoa maravilhosa, não sei se você já teve a oportunidade de conhecer, mas eu acho que aquilo foi, como é que é? Vai enchendo a tampa do... E aí tem uma hora que você se questiona, às vezes te pega numa hora que você está questionando sua vida normalmente, igual a gente passa por fases, né? Será que é isso que eu quero? Será que... né? Ela ainda era muito nova também. E aí eu acho que passou mais por esse lado de estar questionando a vida, de estar cansada. Será que eu preciso disso mesmo ou não, sabe? Mas eu acredito que as árbitras pararem de atuar por causa do contexto de bullying, de preconceito, de tal, não acredito não. Porque essa seleção natural desse perfil, ela já é feita antes, né? A pessoa faz o curso, igual como eu disse, a pessoa faz o curso e ali tem aquela seleção natural, quem dá conta continua, quem não dá conta termina. E ali é isso mesmo, às vezes a pessoa está numa fase que não está boa. Mas elas dão muito conta disso. E você acha assim que a mulher ela percebe muito mais que aquilo é ou não é para ela do que o homem? Com uma facilidade maior? Eu acho que o homem tenta mais, porque na realidade eu percebo que isso não tem fundamento que eu vou te dizer não. Mas eu percebo que o homem vem mais para uma inteira no fim do mês. Muitas vezes casado, precisa, está ganhando pouco. E a mulher vem mais para uma satisfação pessoal, né? Então aí eu acredito que o homem então passa um pouco mais por cima, fora que ele sofre muito menos do que a mulher, mas ele passa um pouco mais por cima devido à necessidade real, né? A gente foi... Acabou aqui? A gente vai continuar. Tá. A gente foi entrevistar a Fran. A Fran é uma gracinha. Fran é uma gracinha. E a gente foi num jogo do América e Viçosa, que o América ganhou de 14 a 1. E depois disso, o técnico do Viçosa teve a coragem de ir lá e enfrentar ela como se a culpa tivesse sido dela. Sim, nossa, Deus. E a postura dela impressionou muito, foi aí que a gente pensou em entrevistar mesmo quem faz esse trabalho. Porque ela, em todo momento, ela não moveu um músculo. Do jeito que ela estava, ela ficou só falando para ele, sim senhor, o senhor está expulso. Não falou mais nada. Acho que ela não mexeu nem a sobrancelha na hora. Sim. Quietíssima, pleníssima lá. Esse trabalho tem que ser muito intenso com elas, para elas não... Porque é muito do nosso gene feminino mesmo, querer rebater, não aceitar desaforo, né? Mas ela se conteve ali, continuou na postura de autoridade que ela estava, para poder seguir. Você acha que isso é muito... esse trabalho que vocês fazem com a psicologia esportiva, ela é muito importante para isso? Sim, e é isso mesmo. Eu estou felicíssima de você me falar isso, porque é nesse sentido que a gente trabalha. Eles não podem se envolver emocionalmente. E você disse realmente certo. A mulher, às vezes, se envolve mais, né? E o que ela precisa? Ela precisa estar com a posição de autoridade, igual eu já vi ela eu já estive com ela como quarta árbitra em jogos do Mineiro, e ela expulsou e eles vieram para cima dela, o banco todo, e ela, como você disse, cônscia de si, ela simplesmente, sem se alterar, expulsou. Então esse é o papel, a gente trabalha com todos, com os homens e com as mulheres. Escutem, não retruquem, né? E para isso você tem que se conhecer muito bem, né? E para isso você tem só o autoconhecimento que te traz o controle. Eu sei o que me tira do sério, eu sei o que não tira. Então, se eu já sei que isso me tira do sério, eu tenho que trabalhar muito para escutar isso e não passar para ninguém. Então, isso é feito, é um trabalho. E aí, elas chegam nessa posição de dar conta disso. E é maravilhoso, porque... a gente vê a evolução de como elas entram, elas e eles entram, e como eles chegam no alto rendimento mesmo. E assim,
só para a gente poder selar, a gente está vendo um crescimento dentro da Federação Mineira, principalmente, muito grande de mulheres. A gente está fazendo um comparativo de 4 anos para cá, cresceu, dobrou o número de mulheres, ainda é um número muito pequeno ao se comparar com homens, mas teve uma evolução. O trabalho como um todo que a Federação hoje faz para poder atrair essas meninas é muito forte, é muito intenso e é realmente necessário para que elas possam se sentir confiantes em seguir a carreira? Para trazer, eu não acho que tem trabalho para trazê-las, não. Eu acho que é o boca a boca, é uma falando com as outras, mas eu nunca percebi um trabalho específico para trazer a mulher. O que acontece é o seguinte, cresceram muitos campeonatos femininos, né? Agora é obrigado aos times da Série A terem, e elas também, elas conseguiram atuar em alguns campeonatos masculinos também, coisa que não acontecia antes, né? Justamente mostrando a proficiência delas. E o que acontece? Demanda mais mulheres. E aí elas vêm e eu acho que vai mais nesse boca a boca, uma falando na escola, igual eu disse, eu percebo muita gente da educação física vindo, alunas ainda da educação física, e aí elas vêm para ver o que é e quem se identifica continua, mas eu não percebo um trabalho para a aderência delas, a adesão delas, não. E para a permanência? A permanência, aí sim, aí entra muito o meu trabalho, né? No curso a gente trabalha muito, eu também escuto muito as meninas, né? E às vezes quando tem alguma que está em dúvida, a gente ajuda, né? E trabalha com elas, algumas permanecem, outras não. Mas é isso mesmo. Agora o número tem, assim, exponencialmente tem crescido. Não sei te falar, você falou que 4 vezes mais? 2 vezes Duas mais. Vezes mais. Sim, eu não fiz hoje essa... São 27, né? 27 meninas no quadro já formadas. Sim. Fora as outras tantas, né? Que começaram e que estão começando, já tem acho que 3 nesse curso agora.